Entre lugares, dialogando com as crianças sobre a casa, a escola e a rua. Este é o tema da tese de doutorado da Cristiane, pedagoga formada pela FURB, que deu continuidade à sua carreira acadêmica no programa de pós-graduação em educação. Durante o seu doutorado, concluído em 2023, houve, entretanto, um desafio inesperado, mas que fez toda a diferença para o sucesso do seu trabalho. O principal objetivo era pensar a criança nos espaços públicos da cidade, e até então eu ia nesses espaços para ver como elas interagiam, né? Mas aí veio a pandemia e todo mundo ficou preso em casa. Então a pesquisa foi desenvolvida através de tecnologias como o WhatsApp, onde elas conversavam, dialogavam e aí traziam também essas situações, né, de inclusão na escola, na casa, na rua, como que elas lidavam com isso. E aí, como as crianças, muitas não eram alfabetizadas, ainda não tinham o domínio da leitura, eu decidi fazer um livro, uma literatura infantil, também um audiobook para aquelas que pudessem ouvir, né, como uma devolutiva da pesquisa, né, visto que a linguagem acadêmica é diferente, né, da linguagem infantil. Então elas participaram de todo o processo e aí ao final, além da tese, tem uma literatura infantil também que foi presenteada para elas. A orientadora da Cristiane, professora Cássia Ferri, classifica que ela fez uma artesania metodológica para poder aplicar a sua pesquisa, mesmo que de forma virtual, com as crianças em casa. Cristiane fez gravações de áudios com as crianças, né, porque as crianças faziam falas, e é muito interessante de observar como as crianças avaliaram esse período, porque elas estavam habituadas a ter uma relação com a escola e com a rua, e de repente elas ficaram só com a casa. E muitas nos depoimentos dizem isso, não é a mesma coisa, não é da mesma forma. Então as crianças se expressavam muito nessa perspectiva. E isso é muito interessante, porque de fato ficou um registro, né? Ficaram percepções boas e ruins, né? Mas também criou outras formas de ver o mundo, de ver as coisas, de ver o próprio processo da escola, inclusive de dar valor, né, para essas questões como ir para a escola, ir para a rua para utilizar os espaços da rua. E o trabalho da Cristiane já pode ser considerado um norteador para muitos dos seus colegas de pós-graduação, como, por exemplo, a Thaís, que é pedagoga e trabalha desde o ensino médio na mesma escola onde estudou desde criança, na rede particular de ensino de Blumenau. O grupo de pesquisa em políticas públicas de currículo e avaliação tem muito a ganhar, principalmente com a metodologia que a Cristiane utiliza. Ela é inovadora, a Cristiane é minha referência bibliográfica na minha pesquisa também. Ela repensa a relação das crianças com a cidade de Blumenau, mais especificamente dentro do bairro da Velha, como as crianças percebem a cidade e se as crianças se percebem como parte integrante dessa cidade. Então nós estamos muito contentes e empolgados com esse lançamento dessa obra.